Oi meninas, hoje eu estou aqui de Xuxinha para relembrar minha infância. Eu venho para responder a tag que se chama Infância. Aqui, vou colocar aqui algumas fotos da minha infância. Aqui na Itália eu quase não tenho muitas fotos de quando eu era pequena, mas algum tempo atrás a minha irmã publicou no Facebook algumas fotos e eu fui lá, peguei e estou colocando aqui para vocês verem. Nessas fotos está eu e mais meus irmãos. Desculpa. Vamos lá então. Eu não posso começar a falar da minha infância sem lembrar de um episódio que aconteceu quando eu tinha mais ou menos 3 para 4 anos. Essa foto que vocês estão vendo aqui, essa primeira foto, eu com minha mãe, eu não lembro quantos anos eu tinha. Era pequenininha. Essa outra foto aqui foi a foto que foi publicada no jornal quando aconteceu esse episódio triste na minha história e na minha família. Bom, vou contar do início para vocês. No vídeo que eu fiz meses atrás, eu contei assim muito rapidamente a história de quando eu fui sequestrada, quando eu fui raptada. Então agora eu vou contar com mais detalhes. Foi assim, eu fui com a minha mãe no centro de Fortaleza, porque estava acontecendo uma feira de cosméticos e sempre tinha um dia da semana que tinha essa feira de cosmético e acessórios, bijuterias. E minha mãe foi e me levou. Enquanto ela estava olhando esses cosméticos, essas coisas, me prendeu a curiosidade de ver alguns brinquedos feitos de lata de óleo. Era um rapaz que estava vendendo os brinquedinhos, roda gigante, todos os brinquedos feitos com lata de óleo. E eu me afastei um pouco da minha mãe, não muito distante, enquanto ela estava aqui do lado. E eu do outro lado olhando esses brinquedos. Uma mulher chegou perto de mim, me pegou pelo braço e disse: "Vem comigo que tua mãe tá vindo." E saiu me levando. Isso tudo aconteceu na Praça dos Leões. Quem é de Fortaleza, quem já morou lá, sabe onde é a Praça dos Leões. É aquela praça que fica perto do Mercado Central, fica perto dos Correios Central em Fortaleza. E foi lá naquela Praça dos Leões que tudo aconteceu. Nessa praça tem uma igreja, a Igreja do Rosário, a igreja mais antiga de Fortaleza. Então, do lado direito da igreja tem várias portas que dá para o outro lado da igreja, dá para uma rua. E ela entrou comigo numa dessas portas e me levou para o outro lado, que dava direto para outra rua. De lá, eu não sei como ela fez, se ela pegou ônibus, se ela tinha um carro esperando, eu só sei que ela me levou. Quando a minha mãe se deu conta, eu já não estava mais. E ela procurou, voltou para casa. Quando chegou em casa, disse que tinha me perdido. Meu pai disse: "Pode voltar lá, vá procurar a menina e só volte para casa quando você achar." Minha mãe ficou desesperada, a família toda desesperada. Meu tio, que nessa época trabalhava no jornal O Povo, levou essa foto para ser publicada no jornal e também no programa Paulo Oliveira, que na época ele só tinha o programa de rádio, não tinha ainda o programa de TV. Agora ele tem um programa de TV, mas nessa época era só o programa de rádio e era muito escutado no Ceará todo. Ele tem muita audiência e eu agradeço ao programa dele por a minha família ter me encontrado.
foi através dele, foi através do programa do Paulo Oliveira que me encontraram. Foi assim, um caminhoneiro ele tinha residência em Fortaleza. A mulher dele, os filhos moravam em Fortaleza. E ele era caminhoneiro e estava chegando na cidade e escutou no rádio que uma menina tinha desaparecido e deu minhas características. Quando ele chegou em casa, ele falou com a mulher dele e disse: ah, outra menina desapareceu, é assim, assim, assado. Aí a mulher dele disse: ah, a fulana, a vizinha, chegou com uma menina com as mesmas características dessa. Aí ele disse: então vamos denunciar. E foi o que ele fez. Ele ligou pro número, que era o número do meu tio, e denunciou. Eu me lembro, como flashes. Eu era pequena e eu cresci a minha mãe contando essa história. E eu me lembro de flashes que quando eu cheguei na casa dessa mulher, tinha outras crianças pequenas. Eu não sei se eram filhas dela ou se eram outras crianças que ela ia vender, raptadas. E tinha uma jovem que cuidava dessas crianças. Era eu e mais umas 3 crianças pequenas. E essa jovem que cuidava. Então, ele ligou pro meu tio. Meu tio foi lá, bateu na porta, entrou, invadiu a casa dela. Quando eu vi meu tio, eu fiquei tão feliz, eu corri pros braços dele, porque eu tava sentindo falta da minha família. Tudo isso aconteceu em menos de 24 horas, mas para minha mãe foi como se fosse muito tempo e para mim também, porque eu esperava que minha mãe chegasse, esperava e nada da minha mãe. E minha mãe já estava para enlouquecer, porque eu acho que é muito triste uma família que perde uma pessoa. Porque fica naquele pensamento, naquela dúvida, onde é que está, se está bem. E a minha família estava toda preocupada. Quando meu tio chegou lá, logo depois chegou a polícia, a minha mãe fez um erro, com medo de represária por parte dessa quadrilha, porque eu acho que essa mulher não agia sozinha. E minha mãe, com medo, o delegado perguntou se ela queria passar o caso para frente, se ela queria processar. E minha mãe disse que não, que já tinha encontrado a filha e que tinha o caso como encerrado. Eu acho que ela fez um erro. Ah, outra coisa, a mulher alegou que não tinha me raptado, que ela tinha me encontrado na rua. Mentira, mentira. Ela não me encontrou na rua, eu não estava perdida. Ela me carregou, ela me carregou. Então, eu acho que tem que denunciar. Quando eu assisti aquela novela, Salve Jorge, eu relembrava tudo. Eu queria assistir a novela, que era para saber se no final a quadrilha ia ser presa. Porque aquela história acontece com várias pessoas. Com várias pessoas acontece. E é muito triste para a família. Porque a família não sabe. A família não sabe o que aconteceu, se morreu, se está vivo, se está bem. Não sabe. E eu estava de viagem marcada. Ela ia me vender. Quer dizer, ia me vender não, já estava vendida. Faltava só a pessoa ir me buscar. Igual como na novela. Quem assistiu na novela sabe. Só que na novela retratou bebezinho. Eu não era mais bebezinha, mas eu era pequenininha e tinha os traços perfeitos para uma família europeia me ter. Eu era lourinha, branquinha, fisionomia europeia. Então, era perfeito. Tava tudo certo já, o negócio já estava feito. Então, é
foi uma história muito triste da minha vida e eu carrego até hoje e vou carregar para sempre isso. E a minha mãe também, e a minha família também. Por isso que eu tenho muito medo. Eu fico de olho bem aberto com as minhas filhas. Não facilito, porque essas pessoas estão no meio das outras. Elas passam despercebidas. Ninguém imagina ver uma pessoa bonitinha, bem arrumadinha, não imagina que aquela pessoa ali trafica pessoas. Hoje, tráfico de pessoas dá muito dinheiro, muito lucro. Então tem bandos de pessoas que trabalham entre virguletas, vivem disso, de raptar crianças não só para vender, como para tráfico de órgãos, para prostituição. Não foi à toa que a Globo e a Glória Pérez fizeram aquela novela. Porque é um caso, um crime sério. E passa despercebido pelas autoridades. Agora vamos mudar de assunto, vamos passar adiante. Eu quero agradecer hoje publicamente aquele senhor que eu não sei o nome, mas que se um dia ver esse vídeo, eu quero agradecer muito, que foi através dele e da mulher dele, que me fizeram voltar para casa. Hoje eu não saberia dizer o que teria acontecido comigo, mas algum desses exemplos que eu dei antes. E muito, muito, muito obrigada. Obrigada a esse casal. Eles moravam, eu fui levada para um local que se chama Alto do Bode. É em Fortaleza, é bem perto do Pirambu, se eu não estou errada. E foi para lá que eu fui levada. Eu não sei se eles ainda moram por lá, mas eu quero agradecer muito. Quero agradecer também ao programa Paulo Oliveira por ter ajudado na passar informação sobre mim e no final terem me encontrado. Agora eu vou mostrar para vocês umas fotos do meu tempo de escola, quando eu estudava no Salesiano. Eu vou mostrar umas fotos que fez o processo de cambiamento da infância para a adolescência. Bom, essa daqui é minha foto quando eu estudava no Salesiano. Foi um desfile, aqui era um desfile de 7 de setembro. E essa outra foto aqui era no pátio, era no pátio da escola. Eu e minha amiga Cristiane. Esse tempo a gente era muito, muito, muito ligadas. Era eu, Cristiane e Raquel. Essa outra foto sou eu e Raquel na sua primeira comunhão. Essa aqui é a Raquel e essa aqui sou eu. Aqui eu tinha 10 anos. Naquela outra foto do Salesiano eu tinha mais ou menos 13 anos. Agora essa outra foto que eu vou mostrar para vocês é a foto que fechou o ciclo da infância, que foi a minha festa de 15 anos. Porque logo após os meus 15 anos, a minha mãe colocou
uma lanchonete, e minha tia um posto de saúde, uma pequena farmácia, na Prainha. A Prainha fica distante de Fortaleza, mais ou menos uns 35 quilômetros. Então a gente foi, eu fui ajudar minha mãe e minha tia nessa preparação, na inauguração desse novo ramo de trabalho delas. E foi lá que eu conheci o pai da minha filha. E foi uma paixão assim devastadora. Eu tinha 15 anos, foi meu primeiro namorado. E logo depois, com 16 anos, em junho de 1994, nasceu a Kathleen. Eu tinha 16 anos. Foi. Eu tinha acabado de completar, eu completei 16 anos em outubro. Em junho eu tive a Kathleen. Então eu não tive bem que uma adolescência. Eu tive muito apoio da minha família. Depois eu vou contar para vocês como foi essa história do nascimento da Kathleen, porque tem uma história. Depois eu conto para vocês no outro vídeo. Vamos continuar. Uma memória boa. Uma memória boa. Eu me lembro de quando eu morava em Fortaleza, nos anos 80, que ainda não era tão habitada, a modernidade estava chegando na cidade. E a minha mãe mandava eu ir na mercearia, na bodega, comprar pão, comprar, sei lá, arroz. Eu não me lembro se nessa época tinha aquele negócio de fazer supermercado, de ir no supermercado e comprar tudo. Então, era assim, minha mãe ia na mercearia, comprava 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, 1 quilo de farinha. E quando ela estava muito ocupada em casa, ela dizia, vá lá no seu Chico. Eu tinha uns 6 anos, sim, 6 anos. Nessa época não tinha a quantidade de automóveis, as ruas muito movimentadas, nem a violência que tem hoje. Então minha mãe me dava o dinheirinho e dizia, vá lá no seu Chico e vá comprar pão, comprar manteiga. E quando eu chegava lá no seu Chico, eu nunca voltava com troco, porque o troco eu comprava todo de bombom ou então de tijolinho, que era um docinho de coco. Quem é nordestino sabe do que eu tô dizendo, tijolinho de coco. E o seu Chico me infernizava, porque ele sempre dizia, eu ia comprar as coisas, ele dizia, tu já vai pro inferninho, tu mora lá no inferninho. E eu brigava com ele, dizia, eu não moro no inferninho, não moro no inferninho, porque inferninho era era na mesma rua, só que era uma vila. Vocês sabem como é vila, tinha umas confusões e tudo. E ele, pra me infernizar, dizia que eu morava lá no inferninho, mas eu não morava no inferninho. Quem mora ali perto do Pio 12 sabe onde é que fica o inferninho. Eu acho que se popularizou. Eu acho que quem mora ali pelo Pio 12, São João do Tauape, por ali, que era onde eu morava antes. Onde eu morava tinha o Parque do Cocó. Quem é de Fortaleza sabe do que eu estou dizendo, o Parque do Cocó. Para vocês terem uma ideia, da minha casa pro Parque do Cocó eram que sei lá, uns 800 metros para ir pro Parque do Cocó. E a gente passava meio que uma floresta não, a gente dizia que era uma floresta, mas era assim um bosque. Tinha córregos de água naturais, várias fruteiras, sabe aquele clima bem de cidade, não muito modernidade, não cidade grande? Pronto, era lá onde a gente morava, ali. Onde eu morava, o nome do bairro é Dionísio Torres, mas fica vizinho do Pio 12,
fica vizinho do São João do Tauape, fica pertinho da Aldeota, fica perto ali de Iguatemi. Quem é de Fortaleza sabe do que eu tô falando. Agora eu não vou falar muito não, porque tá tomando muito tempo do vídeo. Então vamos lá. Essa lembrança do seu Chico eu guardo até hoje. Outra memória boa que eu tenho da minha infância é quando éramos evangélicos. Eu fui evangélica da Igreja Adventista dos 8 anos até 14 anos. E foi muito divertido. A gente ia para a igreja porque os cultos eram aos sábados. Todo sábado de manhãzinha cedo, às 9 horas começava o culto. A gente ia para a igreja, para a escolinha. Os adultos ficavam numa parte pela manhã, no primeiro tempo, estudando as lições da Bíblia. E enquanto as crianças ficavam numa sala, os adolescentes noutra sala, e às 10 horas, eu não lembro qual horário, se unia todo mundo para o culto na parte de cima, que era na própria igreja. E os cultos se davam às quarta-feiras, sábados, que era o culto principal, e aos domingos, domingo à noite. Eu lembro também que no carnaval a gente acampava numa das casas, ou a igreja, ou o pessoal que organizava, os organizadores alugavam casa, ou então alugavam um espaço, e a gente ia passar o carnaval, os 4 dias de carnaval, fora, longe do barulho de carnaval, longe das festas, e lá se reunia, lá a gente comia comida sana, porque teve uma época da minha vida, essa época que a gente era adventista, éramos também vegetarianos, não comíamos carne animal e não tomávamos café. O leite era de soja, a carne, comíamos a carne de glúten, que imitava, a aparência era igual de carne, só que de vegetal, glúten. E comíamos muitas verduras e frutas. Então, café a gente não tomava café. Outra coisa que substituía o café era o milho torrado, café de milho torrado, muito natural. Meu pai fazia em casa, meu pai comprava o milho, secava o milho, depois assava o milho e moía, e tomávamos o café de milho torrado. Muito bom, natural e bem mais sadio. E era isso, a época, nesse tempo, a época da igreja foi muito marcante na minha vida. Foram vários anos onde eu aprendi os valores da vida, a educação. Foi ali que eu me formei como pessoa. Eu li a Bíblia, não que no início eu entendia tudo que estava escrito, mas eles me davam, eles liam a Bíblia e traduziam e davam exemplos de vida atual. Foi muito bom, foi muito proveitoso, foi muito bom. Hoje eu não tenho religião propriamente dita, eu frequento porque eu acho que toda pessoa deve ter um Deus, deve acreditar em alguma coisa, deve ter fé. E não importa se é da igreja adventista, batista, presbiteriana, católica. O importante é que esteja em um grupo religioso, e acredite em Deus, com mais poder do que todos os outros, do que o ser humano, e a fé.
ter fé. É isso que eu creio. Agora, outra lembrança é das férias que a gente passava no Iguape. O Iguape é uma praia vizinho da Prainha, distante de 40 quilômetros de 40 quilômetros de Fortaleza. E lá meu tio tinha uma casa de praia, onde minha outra tia tinha também um posto de saúde, que é uma pequena farmácia. Quem é do Iguape e quem conhece o Iguape sabe da farmacinha São Pedro, o posto de saúde, se não me engano era São Pedro, eu acho que era esse nome. Então a gente tinha uma casa lá, uma casa de praia, onde a gente ia sempre, férias. Carnaval nem tanto, porque carnaval, mas no decorrer do vídeo eu vou falar pra vocês que o carnaval a gente não passava, não brincava carnaval. Só depois de grande, depois que eu já tinha minha filha e tudo, e que eu não era mais evangélica, que curti uns carnavais, não tantos, mas curti alguns. Semana Santa a gente estava lá e outros feriados. A gente ia sempre para lá, onde se reunia os primos, a gente dormia e acordava pintado, só que a gente sabia que era a nossa mãe que estava brincando. Minha mãe sempre inventava jogos, essas coisas para passar o tempo. A gente passava a maioria, o dia quase todo na praia. A gente ia de manhã, voltava para almoçar, descansava um pouquinho, de tarde ia de novo para a praia, via o pôr do sol em cima das dunas. Depois voltava para casa, tomava um banho e saía para brincar, passear um pouco na praça do Iguape. Um beijo para os amigos que eu fiz no Iguape. Agora não vou citar nomes porque são bastante pessoas, mas quem me conhece sabe. É isso, outra memória boa da minha infância é a Xuxa. Xu, 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 xa, xa, xa. É um jeito novo de se dançar. Hilari, lari, larie. Oh, oh, oh. Hilari, larie. Oh, oh, oh. Hilari, lari. Quem tem a minha idade curtiu muito a Xuxa. E comigo não foi diferente. Em casa eu era Xuxa. Onde eu morava, nesse tempo eu já não morava mais no Dionísio Torres, eu morava pertinho do Castelão, no Jardim Castelão, que é um condomínio de casas, e lá a gente tinha um grupo. Nesse grupo eu já não era Xuxa, eu era Paquita, e foi nessa época, nesse tempo, que eu dei o meu primeiro beijo, e eu tinha 11 anos, 12, não lembro, 10, 11, 12 anos, mas foi um período muito bom da minha vida. Vamos lá, um cheiro, o cheiro do frango cozido da minha avózinha. Ai, como era bom. Todo domingo a gente ia para casa da minha avó e ela fazia o frango à cabidela pro meu pai e para nós o frango normal com arroz, macarrão. Ai, só de me lembrar me dá água na boca. Um cheiro em homenagem à minha avó, que é o cheirinho do frango cozido dela. Até hoje, a gente é muito família e eu levo a Sofia pra casa da avó. Todo domingo a gente tá lá pra almoçar todo mundo junto. E eu tô morrendo de saudade. Brincadeira preferida. Como eu já falei pra vocês no outro vídeo, a gente brincava muito de corrida maluca. Eu gostava muito de brincar de casinha. Eu ia pro jardim da minha mãe. Eu montava lá a minha casinha.
Eu só tinha uma boneca nessa época, eu só tinha uma boneca, os brinquedos, guarda-roupa, onde eu guardava as roupinhas da boneca, era uma caixa de sapato, a comidinha, eu pegava folhas, flores. Minha mãe ficava com raiva porque eu arrancava as folhas, arrancava as flores das plantas do jardim dela. E eu pegava também na cozinha, ela me dava arroz, ela me dava feijão para me brincar e fazer comidinha para as bonecas. E que outra coisa que eu gostava de brincar? Eu gostava de brincar também de carimba. Carimba, eu não sei se no sul chama de queimada. Eu só sei que é um jogo de duas equipes, onde tu deve acertar o adversário com a bola e ele não pode já cair, ele tem que passar para o outro lado. E eu vou colocar aqui uma foto para vocês entenderem mais ou menos. Eu acho que as pessoas sabem do que eu estou dizendo. No Nordeste chama carimbo, no Ceará, mas no Sul eu acho que é queimado. Que outra brincadeira? Era basicamente isso. Elástico. A brincadeira de elástico, que eu brinquei muito. Aí eu vou colocar uma foto aqui para vocês saberem mais ou menos como é essa brincadeira do elástico. Agora, desenho preferido. Gente, desde pequena eu assisto televisão. Eu gosto de desenho animado. Do tempo que a televisão era aquele tijolão grande de madeira, eu me lembro até de um choque que eu levei. Eu era pequenininha, eu acho que eu tinha, sei lá, 4, 5 anos, que eu fui mudar o canal e levei um choque. Aquela televisão grande, aquela televisão grande de madeira. E eu assistia Popeye, Caverna do Dragão, os Smurfs, He-Man, She-Ra, entre outros. Eu assistia tudo. Eu estudava à tarde, então de manhã eu passava a manhã todinha assistindo desenho. Só alguns anos, poucos anos eu estudei pela manhã, mas a maioria eu estudava à tarde, porque eu botava muito boneco para acordar de manhã. Para vocês terem uma ideia, minha tia me vestia, me calçava, eu deitada na cama, dormindo. Depois ela me levava eu com os olhos fechados para escovar os dentes e tomar café. E ainda era com muita raiva, porque eu não gostava de acordar cedo. Vamos lá, uma história engraçada. Uma história engraçada da infância. Eu me lembro uma história engraçada, mas já era... Não, era infância, era que eu tinha o quê? 12, 13 anos. 12, 13 anos. Que eu fui pro Iguape, e no Iguape tinha um clube de festa. E a minha mãe disse que eu não ia sair à noite. Aí eu fiz aquele esquema que muita gente já fez, de dormir vestido e depois escapar pela janela. Só que eu não escapei pela janela, porque tinha uma porta dos fundos que dava pro quintal, e do quintal pulava-se o muro que dava para uma ruazinha, um beco, e de lá estava a rua principal, onde estava a praça e o clube. Era eu e uma amiga. A gente saiu de fininho. Quando eu fui pular, minha amiga pulou o muro e disse: vem. Quando eu fui pular o muro, e o muro era cheio de pregos. Lá no Ceará o povo tem essa mania de colocar ou cacos de vidros no muro, ou pregos. E na hora que eu fui saltar, eu enganchei a minha calça, ainda bem que eu não me feri, enganchei a calça e rasgou num desses pregos. E agora que eu fui para frente do clube com a bunda virada para o muro,
e não saí de lá, minha amiga chamando, vamos passear. Pra onde eu ia com as calças rasgadas na bunda? Uma vergonha. Depois desse episódio, nunca mais eu fugi de casa à noite. Então, eu tomei como lição. O que queria ser de profissão? Eu queria ser professora. Eu sempre quis ser professora. Eu chamava os meninos, os amiguinhos da rua, quer dizer, da vizinhança, né? Tudinho pra casa pra brincar de escolinha. Eu tinha um quadro negro, giz, cadernos, lápis. Eu dava todo o material, era só ir lá pra casa pra gente brincar de escolinha e eu era professora. Depois de grande, eu fiz pedagogia e desisti. Vi que não era bem aquilo que eu queria. E eu colecionava lapiseira, colecionava cadernos, tudo que tinha a ver com escola eu gostava muito, 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 muito. Como você era na escola? Eu era muito boa aluna. Eu sempre gostei de estudar, sempre. Eu era a primeira, sempre eu gostei de estudar. Nunca repeti de ano, fiquei só de recuperação em física e química, mas consegui passar, porque foi na época que eu fui morar na prainha e eu tava namorando e não queria mais saber de estudar, só queria saber de beijar. Então eu me desinteressei pelos estudos e quase fiquei reprovada no primeiro ano do ensino médio. Mas eu consegui terminar os estudos, porque depois, com uma filha pequena em casa, foi muito sacrificado, foi. Porque eu ia para a escola, quando chegava em casa, a menina estava suja, a casa cheia de gente, cheia de amigos, tudo por fazer, nada de comida para. Eu chegava cansada, com fome, não tinha nada para me comer, a festa dentro de casa e a menina toda suja. Aquilo era motivo demais para brigas. Quase todo dia eu brigava por causa disso. Eu saía, quando voltava, tava lá o circo pegando fogo. Então, foi muito sacrificado, mas eu aguentei, segurei a onda e terminei meus estudos, fiz faculdade, fiz pedagogia, comecei fazendo pedagogia, depois troquei por história. De história eu fiz 3 anos, não terminei porque infelizmente eu comecei num projeto novo de vida. A gente construiu um patrimônio, a gente tava com o tempo todo ocupado, porque a gente tinha uma pousada para gestir, então não tinha tempo. E também eu não queria, eu achava que minha vida estava direcionada a outro caminho, então não tinha por que eu fazer terminar a faculdade. Certo que essa faculdade de história que eu quis estava de um certo modo a ver com o turismo, porque eu estudando história do Brasil, história do Ceará e toda a história em si, eu ia aprender muita coisa que eu poderia passar para os turistas. Nona pergunta: qual era o seu medo? Eu não tinha medo. Não tinha. Não tinha medo de nada. Eu queria só viver, curtir, aproveitar a vida. Eu não tinha medo. Não, nenhum medo. Tenho medo agora, porque agora eu penso nas minhas filhas, penso no futuro delas. 10ª, com quantos anos você começou a se interessar por esse universo feminino? De muito cedo, muito cedo. Eu via minha mãe é muito vaidosa, eu via minha mãe usando batom, eu ia lá,
usava os batons, usava o pó, o blush, minha mãe usava blush, esmalte. Eu queria sempre pintar as unhas, e é porque eu ruía as unhas. Era os cotoquinhos, mas eu queria, todo final de semana eu ia com a minha tia Dulce para fazer as unhas. Chegava lá, eu queria porque queria fazer as unhas, e ela pagava para manicure fazer minhas unhas. E eu acompanhava, e o meu interesse era que fizesse minhas unhas também. De pequena, não lembro quantos anos, mas eu sou muito vaidosa. Eu não saio de casa sem me maquiar, não saio de a cara lavada, nunca. Eu sou vaidosa. Espero que vocês tenham gostado das minhas respostas. Se vocês gostaram, clica aqui em gostei pra mim. E um grande beijo. Obrigado por ter assistido até o finalzinho. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau.